Você cozinha todos os dias. Meu amigo, você cozinha também? Você já parou para pensar de que nós temos na cozinha elementos que podem nos fazer mal? E sabe onde? Nas panelas. Nos utensílios que usamos para a cozinha. Eu convidei um grande amigo, Luiz Valdívia, ele é sommelier, chefe, consultor de franquia, distribuidor autorizado de uma importante marca de cozinha, professor de espanhol, tradutor de espanhol. Nós o chamamos de chileno, Luiz Valdívia, porque ele veio do Chile para o Brasil já há muitos anos, mas continua dominando o seu espanhol. E ele vai falar para a gente sobre esse assunto, porque ele domina o assunto. Ô Valdívia, chileno, bom dia, seja bem-vindo. Edson Valério, bom dia. Antes de tudo, uma honra, um prazer enorme, uma satisfação tremenda estar aqui com você, que já foi o meu mestre. Não vou dizer quando, que não vem ao caso, tá? Ao mestre com carinho. É isso, Edson, é isso. Obrigado pelo convite, rapaz. Tamo aí. Ô Luiz, hoje nós estamos observando com a internet, com as redes sociais, as pessoas divulgam com muito mais intensidade informações, principalmente informações que possam também nos trazer o bem. E você verifica de que algumas pessoas dizem, panela de alumínio faz mal. E você que se especializou dentro dessa área, por que a panela de alumínio faz mal? Aquela panela que nós usamos para fazer o arroz, para cozinhar o feijão, por que ela faz mal? Bom, vamos lá, Edson. Primeira coisa, o alumínio por si só, ele não faz mal, tá? Ele estando numa temperatura normal, uma temperatura fria, ele não faz mal. Por que eu tô falando isso? Que um dia que eu falei que alumínio fazia mal, o rapaz falou assim, então quer dizer que se eu tô fazendo mal pro meu organismo tomando cerveja numa lata de alumínio? Eu falei assim, não, a cerveja você tá numa lata fria. O alumínio, ele começa a fazer mal quando você expõe ele a altas temperaturas, ou seja, quando você está cozinhando, sobretudo com todos os temperos e coisas que você coloca na água ou no teu alimento na hora que você vai cozinhar. Esse alumínio em altas temperaturas, ele começa a liberar metais pesados na tua comida, tá? Esses metais pesados vão para dentro do teu organismo, eles entram na tua corrente sanguínea, vão para todo o teu corpo, inclusive para o cérebro. Hoje, a porcentagem que o alumínio nas panelas contribui para mal de Alzheimer e demência após os 60, 65 anos é muito grande, tá? Inclusive, isso foi palavras de uma psiquiatra, ela me disse que o alumínio, inclusive, aumentou severamente os casos de autismo na gestação. Então, uma mãe grávida, quando ela consome alumínio, ela pode vir a ter um bebê com autismo por conta desse consumo alto de alumínio. Alumínios, repetindo, em altas temperaturas, tá? Mas isso sempre existiu. Nós usamos o alumínio nos utensílios domésticos há quanto e quanto tempo? Há muitos anos. Inclusive tem gente que fala isso para mim. Fala, cara, minha avó se alimentou a vida inteira de alumínio, morreu com 90 anos. Tudo bem, mas como é que foi a vida dessa mulher depois dos 60, 65? Ela tinha qualidade de vida? Ela tinha um organismo praticamente intacto? É isso que nós temos que ver. É igual o cigarro. Tem gente que morre com 100 anos e fumou cigarro a vida toda. Mas como que era a qualidade de vida dessa pessoa? Como que era o organismo? Como que o organismo dessa pessoa respondia à vida dela, não é? É isso que nós temos que prestar atenção. Você quer ter longevidade, mas só longevidade, ou você quer ter longevidade com qualidade de vida? Muito bem. Então o alumínio, a altas temperaturas, então aquela panela de arroz, aquela panela de feijão, é alta temperatura para fazer um feijão, para fazer um arroz. Ele vai então liberar metais pesados que são usados para a fabricação do alumínio. Isso, e sem contar, Edson, que o alumínio ele é poroso, extremamente poroso, tá? Claro, a olho nu você não vê. Quando ele está a alta temperatura, esses poros se abrem, tá? O que acontece com o alimento que está ali dentro? Ele vai para dentro desses poros. Você coloca essa panela dentro da pia para lavar, o que os poros fazem com a água fria? Fecha. Eles se fecham com o que dentro? Com restos de alimento. Se você guardar uma comida dentro de uma panela de alumínio que foi fervida antes, dentro da geladeira, com toda certeza, no máximo em 2 dias, essa comida vai estar estragada, vai estar espumando ali dentro. Por quê? Porque ela ficou em contato com comidas anteriores, tá? E agora as pessoas também informam de que o arroz de um dia para o outro também tem feito muito mal para as pessoas. Muitas pessoas... sobrou arroz, aí eu vou usar esse arroz amanhã. E dizem de que pode causar mal às pessoas. Será que de repente tem a ver?
Talvez seja por conta do alumínio. Ah, mas eu não preparo no alumínio, mesmo assim faz mal. O que acontece com a questão de guardar alimento na geladeira? A gente perde por um lado e ganha por outro. Se você guardar um alimento na geladeira quente, o alimento tem que estar quente. Tá? Não estou falando agora de alumínio, tá? Só estou falando do alimento. Do alimento. De você reservar o alimento ali dentro da geladeira. Se você guardar o alimento quente e ele for esfriando dentro da geladeira, diminui a possibilidade dele fazer mal no outro dia. Tá? Diminui. Porém, aí você expõe a geladeira, né? Porque a geladeira você não pode ficar guardando coisa quente dentro, não é? Então a sugestão que eu dou, faça teu alimento mais ou menos na medida certa que você vai consumir naquele dia, evita de ficar guardando Tupperware, ficar guardando embalagem. Pote de sorvete? Pote de sorvete, exatamente, o famoso feijão dentro do pote de sorvete. Evita isso. Para evitar isso, tenta calcular quanto que você vai preparar de alimento naquele dia. Muito bem. Além do alumínio, nós também usamos para alimentação aquele material da panela com o teflon, o famoso teflon. Ah, não gruda a carne. Ah, não se... Me fale sobre este maledeto teflon, porque eu uso muito teflon. E de repente você começa a investigar o assunto e você descobre que, opa, o teflon também libera produtos que fazem mal. Olha, eu vou começar pela história do teflon, tá? Pra gente começar a entender o que aconteceu com esse teflon aí. O teflon, ele foi, na verdade, criado, ele foi idealizado para revestir materiais de guerra, equipamentos de guerra na Segunda Guerra Mundial. Desde tanques a metralhadoras, enfim. Todo aquele equipamento, inclusive roupas de soldados. Para quê? Para proteger da água da chuva, não enferrujar. Essa foi a primeira ideia do teflon, tá? Essa foi a primeira ideia do teflon. Veio, então, uma pessoa, um empresário, falou assim, cara, vamos colocar isso nas panelas, nos utensílios de cozinha, vai facilitar a vida da dona de casa, todo mundo vai querer ter teflon em casa, não vai grudar o ovo, não vai grudar o bife. As donas de casa do mundo inteiro vão querer ter esse produto, nós vamos ficar trilionários com isso. E ficaram a um custo muito alto na saúde de todas as pessoas. Existe um filme chamado O Preço da Verdade, está no Netflix, quem quiser assistir, que lá conta um pouco dessa história da contaminação que o teflon provocou no mundo, no planeta. Hoje, Edson, não estou exagerando, 99% da população mundial já está contaminada com teflon, tá? Deve ter se salvo por aí alguma tribo indígena virgem que ainda não foi descoberta. Mas 99% da população mundial já está contaminada com teflon. O teflon em si, ele não é contaminante, tá? Só o teflon com as propriedades do teflon, que é o PFOL, ele não é contaminante. O que contamina com o teflon? O teflon ele não é uma substância aplicável. Para você colocar ele numa panela, você precisa colocar uma outra substância que essa sim é altamente contaminante, altamente tóxica, tá? Para você conseguir aplicar, para você conseguir colar esse teflon numa panela, certo? Essa substância é onde mora o perigo. Quando ela entra em contato com as substâncias do teflon, ela libera mais de 100 gases tóxicos quando você coloca esse teflon a altas temperaturas. Então ela é realmente muito prejudicial, causador de câncer de fígado, câncer de pâncreas e câncer de testículo. Vocês estão ouvindo isso? Você usa teflon na sua panela? Eu uso. Ontem fizemos uma carne deliciosa com mandioca numa panela toda revestida de teflon. Sim, o teflon, ele tá como eu disse, ele está na maioria das casas da população do mundo todo. Alguns países já proibiram, tá, Edson? É importante frisar isso. Mas aqui no Brasil vai demorar. Telhas Eternit, lembra da Telhas Eternit? Perdão, sim. Eu falei o nome da marca, mas não, me desculpe. Telhas de amianto. Gente, o Brasil usou amianto a vida toda e eu ouço amianto. O amianto sempre foi proibido lá fora. E aqui no Brasil todo mundo usando o amianto nas telhas. Exatamente, é o mesmo caminho da teflon. Nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos já colocam aquela tarja, aquele adesivo nas panelas de teflon igual ao do cigarro. Este produto é prejudicial à saúde. Você compra se você quiser. Então, gente, o teflon, aquilo que não gruda, que bacana, para propaganda fica sensacional, né? Eu já fiz. Você comprando essa panela, o seu alimento não vai colar, não vai grudar. Olha que absurdo. O teflon com altas temperaturas, para ele colar,
lá na panela ele tem que ter um produto que é inserido antes. E esse produto solta, então, elementos cancerígenos. Mais de 10 gases tóxicos. E é importante ter a consciência de que as air fryers são de Teflon, tá? Elas são revestidas em Teflon. Minha pergunta seria essa, porque usei a air fryer para fazer umas batatinhas ontem, para comer, né? Aqueles palitinhos de batata. E de repente, dentro das air fry, nós temos o Teflon também. O revestimento dela é Teflon. Exatamente. Então a dona de casa, para fugir da gordura, para fugir da fritura, ela tem uma air fryer Edson. Você fritar um alimento é imensamente menos nocivo do que você fazer ele seco na air fryer, tá? Então compensa muito mais você fritar um alimento num óleo limpo, não num óleo velho, claro, né? Do que você fazer ela na air fryer. E as pessoas não têm essa consciência, tá? Não é que as pessoas... mas é que eu gosto porque eu não gosto do óleo. Não, é que as pessoas não sabem, não têm essa informação. Infelizmente, o nosso país, no caso, falta informação, porque o governo devia ser o primeiro, através do Ministério da Saúde, a começar a barrar tudo isso. Ou então avisar a população igual está lá no maço de cigarro. O VAP é proibido no Brasil. Muitas lojas vendem os cigarros eletrônicos. Claro que agora o governo começou a fazer uma campanha e essas lojas estão sendo multadas, os produtos recolhidos, enfim, e algumas pessoas indo até para a cadeia com a venda dos famosos cigarros eletrônicos, porque ele é proibido no Brasil. Mas o camarada, não, mas eu gosto, mas ele faz mal. O cigarro, mas eu fumo, eu gosto, mas faz mal. Lá no cigarro, como você bem lembrou, tem a tarja. Esse produto causa vários, e tem as fotos de pessoas acometidas por doenças causadas pelo fumo, pelo cigarro. E deveria ser colocado, então, nas panelas de Teflon, nas panelas de alumínio, a mesma coisa. Mas aí a minha amiga dona de casa já manda o recado. Edson, eu uso e faço alimentos na panela de barro. Vamos lá, então. As panelas de barro, elas não são comprovadamente tóxicas. Porém, as panelas de barro são pouco higiênicas, tá? Porque, assim como eu disse, você imagina que o alumínio é poroso, você imagina uma panela de barro. A panela de barro é porosa também. Imagina o tanto de restos de comida que você... mas eu lavo muito bem, mas não tem importância, ela fica ali dentro. E aquele resto de comida, ele vai pro teu alimento quando você vai preparar ele novamente, entendeu? Então alguém podia inventar um produto para colocar na panela. Vamos colocar o Teflon na panela de barro. Na panela de barro. Então, aí você tem duas coisas, tem o barro e tem o Teflon junto. Aí faz mal. Aí a minha amiga acaba de falar, mas Edson, eu comprei panelas de ferro. Tudo bem, panelas de ferro sensacional, mas a panela de ferro, se você não souber usar, ela enferruja com rapidez. Pois os mais antigos, os mais conservadores, não que panela de barro faz bem para a saúde, panela de ferro faz bem para a saúde porque ela solta ferro no teu organismo, e ferro é bom para o nosso organismo. Primeira coisa, ferro em exagero não é bom para o nosso organismo, sobretudo para os homens, tá? A mulher tem a questão da menstruação, então a ferritina dela é sempre mais baixa que a ferritina de um homem. O homem tem que tomar muito cuidado com o consumo de ferro. Ele tem que ter um controle com esse consumo de ferro. Se ferro fosse bom desse jeito, a gente andava chupando um prego na rua, né, Edson? É verdade. Ao invés de bala, vamos chupar ferro. Vamos chupar um prego. Um preguinho aqui. Exatamente. Parafuso. E tem a outra coisa da panela de ferro, que é a falta de praticidade. Você conseguiria, por exemplo, lavar uma panela de ferro e deixá-la secando ali no secador de louças? Não pode. Como é que fica essa panela depois para você passar um pano branco dentro? Não tem como. Vai estar cheia de ferrugem, não é? Ela corrói muito a panela de ferro. E essa corrosão também vai para a tua comida. Mas e ela não é boa. A ferrugem, né? A própria ferrugem. Aqui agora vamos falar um pouco da questão, sair um pouco da toxina e falar um pouco da questão do sabor também, né, Edson? É o seguinte, na minha experiência gastronômica, tá? Que eu levo uma experiência gastronômica aos meus clientes. Eu faço uma refeição espetacular para que eles possam viver o resultado de você não comer nessas panelas. Para que eles possam entender. Isso só se entende comendo. Tá? Isso só se entende comendo. Eu faço um teste com panelas para que eles vejam qual é a diferença de sabor, inclusive, além das toxinas. Você frita uma carne na panela de Teflon, uma carne... Porque nós vamos chegar agora. Então, alumínio prejudicial. Depois nós temos, então, as panelas com o Teflon prejudicial. Panelas de barro,
Ok, não existe comprovação de mal, mas o barro aquecido, ele vai abrir porque ele é poroso. Então, alimento, óleo e etc. vai entrar. Quando você joga água para lavar, ele fecha. Aquele alimento ficou ali. Quando você esquenta de novo, ele traz coisa antiga, de repente contaminado, para o seu novo alimento. Ok. Ah, mas eu sempre uso, nunca passei mal. Tudo bem, mas quando chegar a idade, de repente você vai começar a ter problemas aí. Aí você tem a panela de ferro, de que pode fazer mal, principalmente aos homens, porque o ferro em excesso, principalmente para nós, vai nos causar problemas. E problemas graves. Sim, muito graves. Né? Aí nós temos um produto que está provado de que não faz mal. Aí eu vou te perguntar sobre esse produto, porque dele você tem conhecimento. É o aço cirúrgico, é isso? Sim, é o aço cirúrgico, Edson. Só que é importante, é totalmente relevante um detalhe nesse aço cirúrgico. Tem que ser o aço cirúrgico, na verdade o nome completo é aço de grau cirúrgico, aço inoxidável de grau cirúrgico 316L. Nossa, mas precisa prestar atenção nessa sigla? Precisa. Nós temos hoje 5 tipos de aços cirúrgicos. Muitos deles empregados em outras coisas, inclusive na construção civil. Tem aço cirúrgico, por exemplo, em plataformas de petróleo, que é usado aço cirúrgico, senão ia corroer tudo debaixo do mar, né? Na água salgada, não ia durar uma semana um metal ali, né? Tem que ser um aço cirúrgico. E o aço cirúrgico usado também em utensílios de cozinha é o aço cirúrgico 316L, que a marca com a qual eu trabalho é a única no planeta que usa o aço cirúrgico 316L em utensílios de cozinha. Luiz, eu vi umas panelas alemãs, umas panelas não sei de onde, é menos da metade do preço e também é aço cirúrgico. Não é mentira, é verdade, existe sim, só que não é o aço cirúrgico 316L. O aço cirúrgico 316L é o único completamente atóxico. Ele não libera metais pesados, ele não tem poros. É o mesmo aço cirúrgico dos instrumentos de cirurgia. Os instrumentos de cirurgia, eles não podem ser porosos. Você tem que conseguir fazer uma outra cirurgia com aquele mesmo instrumento sem contaminar o organismo da outra pessoa. Outra coisa, outra vantagem do aço cirúrgico 316L, ele tem baixo teor de carbono que faz dele extremamente resistente, não só à corrosão como a temperaturas. Tanto que os médicos esterilizam seus equipamentos onde? Numa autoclave que eleva a temperatura lá em cima para poder esterilizar aquele instrumento e ele aguenta sem problema nenhum para o resto da vida, né? E por que o aço cirúrgico específico, ele não dá problema nenhum quando você usa na alimentação para cozinhar? Porque ele não armazena restos de comida, porque ele não tem poros. Ele não libera metais pesados na tua comida, porque ele não libera nada. O aço cirúrgico não libera, ele tem propriedades que não permitem liberar metais pesados, né, no alimento e nem também na cirurgia, não é? Isso preserva a saúde das pessoas. Não é que ele vai te dar saúde, ele vai preservar a tua saúde. E o sabor dos alimentos, com certeza. Com certeza, porque como não ficam misturados a metal, o sabor vai ficar real, o sabor do alimento e a cor do alimento também, tá? Porque a mãe da gente falava, não é? A comida começa pelos olhos. Você vê uma coisa e você já tem vontade de comer. A cor dos alimentos fica extraordinária. Você fica com a cor real dos alimentos. O que é a cor do alimento, se não os nutrientes? Quando você cozinha em aço cirúrgico, você cozinha numa temperatura ideal, nesses instrumentos que eu estou te falando, no equipamento com o qual eu trabalho. Por quê? Ele tem uma vedação especial, a tampa dele também tem um formato especial, e ele tem a válvula Red Temp que avisa quando a temperatura dentro da panela está na temperatura ideal para você cozinhar esses alimentos e não queimar os seus nutrientes. Porque do jeito que a gente cozinha convencionalmente, no dia a dia, nós elevamos a temperatura da água lá em cima, ou a temperatura dos alimentos cozinhando lá em cima, lá no 100 graus, acima de 100 graus, tá? Por exemplo, air fryer. Air fryer você faz a 180 graus, a 200 graus. Isso queima quase que na totalidade os nutrientes do alimento. Fica gostosinho, mas nutriente foi embora. Foi tudo embora, então você acaba comendo bagaço, eu costumo dizer isso. Igual as pessoas hoje estão aprendendo a tomar café. Eu tomo café sem açúcar e feito antes dos 100 graus. Ele não pode ter fervido, senão ele queima o pó.
E o pó queimado, aquele amargo na boca, é horrível. E dentro da temperatura correta, o café fica com sabor adocicado, sem açúcar. O mesmo princípio, exatamente o mesmo princípio, Edson. E outra coisa, como eu disse, a cor fica nos nutrientes. Uma cenoura, ela não é laranjada porque foram lá e pintaram ela de laranjado. Um brócolis não é verde porque pintaram ele de verde. A cor está nos nutrientes. Quando você mantém a maior parte desses nutrientes no alimento, na forma de cozinhar esse alimento, você vai ter muito mais cor e muito mais sabor, porque o sabor também está nos nutrientes. Agora, a pergunta que não quer calar, Luiz Valdívia, entendido no assunto, por que as empresas que vendem as panelas, os utensílios de cozinha não usam o aço cirúrgico para fazerem os seus produtos e abandonam o alumínio, o teflon? Principalmente pelo alto valor agregado que tem, né? Se você pegar, por exemplo, um bisturi de aço cirúrgico 316L, você paga, sei lá que preço, não vou saber, mas não é um preço barato, né? Então, o aço cirúrgico é caro. O aço cirúrgico, ele tem um alto valor agregado por causa da qualidade, por causa do processo para você ter esse aço, né? Para você poder produzir esse aço. Ele tem um valor alto também de produção. Então, o que acontece com teflon, alumínio, barro, cerâmica, depois, nem comentamos da cerâmica. A cerâmica, é verdade. Elas são mais baratas. E o que interessa para eles? Vender em grandes quantidades. Não interessa a saúde, não interessa a qualidade. Quer vender. Quer vender um monte. Então você vai numa loja, qualquer loja que seja de utensílios de cozinha, você vai lá e compra por uma bagatela um jogo de panela de alumínio que vem 12 panelas. E você paga uma bagatela naquilo? Então é isso que eles querem. Eles querem chegar ao máximo de pessoas possível, independente da qualidade. Pouco se importando se aquilo vai fazer mal daqui a alguns anos para a pessoa que está consumindo. Exatamente. E a pessoa que nos ouve agora ou nos vê fala, não, mas como há tanto tempo não tem problema. Mas foi o que o Luiz falou no começo do nosso papo. Daqui a pouquinho você vai começar a ter problemas. Você vai poder, de repente, registrar aí pulmões com problemas, fígado com problema, pâncreas com problema, e aí vai. Causado por o quê? Por tudo aquilo que você foi consumindo na sua alimentação. E a sua velhice vai ser problemática. As pessoas, naturalmente, não é que esquecem, não ficam o tempo todo prestando atenção quando as coisas são a longo prazo, Edson. Eu pergunto às vezes para os meus clientes, você pararia de fumar se você morresse no dia seguinte? Falou, se eu fumar um cigarro, eu vou morrer amanhã. Você fumaria esse cigarro? Claro que não. Então por que você fuma? Porque vai ser a longo prazo. Vai ser a longo prazo, então a pessoa não está nem aí. Lá na frente eu vejo o que eu faço. Você está entendendo? A mesma coisa com essa questão das panelas. É o mesmo caminho. É verdade. Agora você então é representante dessa empresa que vende produtos feitos no aço cirúrgico e que não faz mal. Mas muitas pessoas, Edson, é maravilhoso, mas é alto valor. E aí? Olha, com base nisso, nós trabalhamos com, formas de pagamento, vamos dizer assim, como diz o refrão, a perder de vista. Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. A gente sempre negocia com os nossos clientes, a gente sempre vê a melhor forma para que ele possa ter essa qualidade de vida, para que ele possa entregar essas vantagens e esses benefícios para toda a família deles, para os seus filhos, enfim, as pessoas de mais idade, né? Para preservar a saúde da família. Então a gente tem isso, a gente tem todas as condições necessárias, a gente conversa, a gente dá as condições necessárias que a pessoa precisa para poder obter esse produto, porque é um produto que vai fazer a diferença na vida dela, com toda certeza. Porque ela vai passar, então, a fazer toda a sua alimentação em algo que não vai dar problema. A longevidade destes produtos. Edson, vou dar um spoiler aqui que eu só conto no final da minha experiência gastronômica na casa do cliente. Mas já que é você que está pedindo, eu vou dar um spoiler aqui. Gente, você está ouvindo ele falar na casa do cliente, é porque ele vai. Se você que está nos acompanhando quer falar com ele, eu vou deixar aqui, aparecer o telefone de contato do Luiz Valdívia. Ele vai até a sua casa, ele vai fazer para você o seu arroz, o seu feijão, a sua carninha. Ele faz para você experimentar e verificar qual o melhor sabor. Ele vai provar para você o que ele está falando aqui. O telefone está aqui em contato para você que está nos vendo no vídeo, aí no YouTube, no canal, no portal, e ele vai até a sua casa e vai fazer com que você tenha experiências de sabores com o que ele está dizendo.
Importante frisar que essa experiência não tem custo, tá, Edson? Porque muita gente tem medo, tem receio de me receber. Falar, cara, mas isso daí, será que não vai ser... Gente, não tem custo algum e não tem compromisso de compra nenhum. Ele vai até lá, vai cozinhar para você, você vai jantar ou almoçar, mas, eu vou pensar, mas tem que pagar. O intuito é que você descubra essa forma de cozinhar os seus alimentos, essa forma de você aproveitar mais aquilo que você coloca à mesa. Não é vender nada, tá? Claro, se fizer sentido para sua vida, aí claro, a gente senta e negocia, mas não precisa, não é obrigatório. É um test drive que você faz e na pior das hipóteses você vai comer um alimento maravilhoso e de graça. Agora então tá, para fazer o fecho. Quantos anos dura uma panela, por exemplo, de aço cirúrgico? Vamos lá, 50 anos de garantia, Edson. Tá bom para você ou não? Você está ouvindo isso aí? 50 anos, vai passar para os seus netos até. Vai passar para os seus netos. Se você tem um neto hoje de 2 anos de idade, imagina, ele vai usar com 52. Com 52 anos de idade. Ou seja, esse aço cirúrgico vai acompanhar você para o resto da vida sua, tá? Vai 50 anos de garantia. E esses 50 anos é no Brasil, porque a Anvisa regulamenta que nenhum produto pode ter mais do que 50 anos de garantia. O limite são 50 anos. Então, por isso que a marca se adaptou à regulamentação brasileira e colocou esses 50 anos. Em alguns países é vitalício. Ele não pode falar o nome do produto. Isso aí é porque o produto não permite, a empresa não permite, o que é uma norma. Mas você pode entrar em contato. Por favor, Luiz Valdívia, ele que é sommelier, chefe, professor de espanhol, tradutor de espanhol, quer aprender espanhol? Ele te ensina, ele é professor de espanhol. Vamos lá, gente, para quem quer mais informações, quer tirar dúvida, quer dar uma vasculhada mais a fundo, o meu Instagram é Luiz Valdívia Oficial, Luiz com S, Valdívia com L, tá? Ou pelo WhatsApp também, se você quiser entrar em contato, 44991166465. Repetindo, 44991166465. Eu estou à total disposição de todos vocês, tá? Sommelier, chefe, consultor de franquia, distribuidor autorizado desta importante marca de cozinha, professor, tradutor de espanhol, e eu tenho o orgulho de dizer de que parabéns. Os ensinamentos lá do passado te fizeram bem danado. Com toda certeza, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Luiz Valdívia, pela participação. Voltamos já já. Imagina, eu que agradeço.